Olá, meus irmãos, é muito bom estar novamente aqui com vocês para refletirmos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através dos comentários e observações do nosso querido Emmanuel, que ditou para o nosso querido Chico Xavier, que psicografou então esse livro fantástico à luz do Evangelho. Mas antes, vamos elevar nosso pensamento até nossa Mãe querida, abraçando, como sempre, os nossos mentores, esses anjos amigos que nos intuem, nos orientam em todos os momentos da nossa vida. E com a nossa Mãe, pedimos que nos acolha em seus braços, crianças espirituais que ainda somos. E pedimos que nos fortaleça nesse amor incondicional. E pedimos à nossa Mãe que nos leve até seu Filho, nosso Mestre Jesus. E diante do nosso Mestre, agradecemos seu exemplo de humildade, de fraternidade e também seus ensinamentos através do seu Evangelho, que possamos ter o melhor entendimento, colocá-lo em prática e também divulgá-lo por onde passarmos. E assim, com o nosso Mestre e a nossa Mãe, pedimos que nos leve até nosso Pai Maior. E diante de Deus agradecemos por estarmos aqui, reunidos em seu nome, por mais essa encarnação para corrigirmos nossos vícios, nossos defeitos, fortalecer nossas virtudes para que um dia possamos estar novamente a seu lado. Que assim seja. Então, estamos nessa semana com o capítulo 141, cujo título é Amor Fraternal. E Emmanuel vai buscar, essa reflexão numa passagem por Paulo, que escreveu aos Hebreus, sua carta para os Hebreus, capítulo 13, versículo 1, que ele diz: permaneça o amor fraternal. E Emmanuel, então, reforça, em que nós temos manter vivo em nossos corações esse amor cristão, esse amor fraternal que nos fortalece, nos dá a direção para a nossa evolução espiritual, moral, para que sejamos criaturas melhores. E Emmanuel, ele começa justamente falando das nossas afeições familiares, que não é à toa que estamos em família, é onde buscamos, superar as nossas questões materiais, nossas questões humanas, os nossos sentimentos negativos, e buscando um sentimento superior, de amar, de desejar o melhor para aquelas criaturas que estão tão próximas de nós. Mas sabemos de todas as dificuldades que justamente são aquele que nós temos que combater, que é o piso do nosso egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, que a gente deve lutar para não deixarmos nos cair sobre esses sentimentos e os outros ainda, que vem a ganância e outros ainda negativos. E sempre buscar o equilíbrio nas nossas relações. E mesmo estando dentro, no ambiente familiar, precisamos sempre termos os cuidados com os nossos excessos. O excesso por demasia, principalmente em relação aos nossos filhos. Devemos sempre orientá-los, dar o exemplo, mas fazer com que eles escolham o melhor caminho, respeitando o seu livre-arbítrio, respeitando as suas crenças e desejos, e sempre buscando auxiliá-los. E também buscar estarmos sempre vigilantes, porque a nossa invigilância pode nos lançar a verdadeiras dificuldades, que a gente chama de abismo, o Emmanuel chama de abismo das sombras. A gente pode ser lançado negativamente, muitas vezes movido por ciúmes. Quantas famílias são desmoronadas, justamente por suspeitas, sobre uma traição, sobre
um rompimento de fidelidade, de comprometimento, né? Que devemos sempre buscar fortalecer nossas relações, seja dentro da família ou fora da família, mantendo-as, muitas vezes fortalecendo amizades importantes, né? Não deixar romper por nossas fraquezas, né? Achar que estamos sendo traídos na confiança, na relação, seja qualquer tipo de traição, né? Que devemos sempre buscar a verdade. Se há qualquer suspeita, qualquer situação duvidosa, que seja esclarecido, né? E sempre fazendo a prática dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, né? Por isso que a presença do Evangelho é muito importante em nossas vidas, que lá está os grandes ensinamentos, né, de Jesus na nossa caminhada, nos orientando como devemos proceder. E uma delas é se colocando no lugar do outro, não fazendo ao outro aquilo que não desejamos que seja feito para nós. Esse já é um passo bem difícil, mas importante na nossa vida, né? E outros ensinamentos que Jesus coloca para que possamos sempre buscar o respeito, o entendimento, o perdão, né? A prática da caridade, né? Sermos caridosos conosco mesmos e com os outros, né? Os próximos, mais próximos, né? Dos familiares e os nossos amigos e outras relações que tenhamos no nosso dia a dia de trabalho, de estudo e assim por diante. A fraternidade é aplicar e fortalecer o amor cristão com os nossos irmãos, respeitando suas escolhas, sempre. E temos muito a aprender, né, com os nossos irmãos. E vamos sempre buscar ter a consciência que somos todos aprendizes. Não somos melhores e nem piores que ninguém aqui na Terra. Temos um longo caminho pela frente e que devemos caminhar juntos, né? Um apoiando o outro, fortalecendo o outro, né? Lembrando sempre, né, trazendo a consciência para nós de que somos filhos de Deus, né? E devemos buscar sentir sincero relação com os nossos irmãos, né? É um sincero irmão que somos todos criaturas, né, do mesmo Pai, e manter sempre que a gente não seja vítima de nosso despeito, da inveja, da ambição, da desconfiança, que buscamos sempre buscar fortalecer as nossas relações, fortalecer o nosso entendimento. O amor fraternal é que a gente tem que buscar ser alegres, felizes com o sucesso, com a alegria dos nossos irmãos, do outro, né? E não alimentar nenhum sentimento negativo em cima do que as conquistas que os outros irmãos possam realizar, né? E também não podemos abandonar os nossos irmãos nos momentos difíceis também, né? Compreendendo que a sua tristeza, a sua dor, a sua dificuldade é algo que eu posso ter passado, posso passar ainda, algo que estamos na mesma situação, por isso que eu não posso julgar, porque cada um tem a sua bagagem que vai dar a condição de encarar aquele tipo de problema. E, na verdade, todos nós estamos aprendendo com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Então, devemos respeitar os momentos difíceis também, sem julgar, sem criticar, procurando apoiar, dar um ombro amigo, se colocando novamente, né, no lugar de como a gente gostaria de receber aquela ajuda. E assim caminharmos juntos. Lembrando que na complexidade das reencarnações, né, quantas
vezes nós já estivemos juntos com esses irmãos, com esses espíritos, né? E vai alterando as relações. Ora nós somos filhos, ora nós somos pais, ora avós, ora nós somos primos, somos companheiros de uma missão, de um trabalho, né? Então, e etc. Se a gente tem em cada reencarnação uma relação uns com os outros, né? E vão se alternando de acordo com as nossas próprias necessidades de aprendizado e de ajuste, né? Mas uma coisa importante, não é isolado, há sempre algo conjunto, né? Nós necessitamos uns dos outros, por isso que a gente não deve se isolar, né? Em nenhum momento da nossa vida. Devemos nos unir e junto com os nossos irmãos, mesmo aqueles que temos mais dificuldade, os que mais temos afinidade, mas temos que conviver com eles, porque nós temos uma mútua relação. Assim como nós dependemos deles, eles também dependem de nós. Então já aí já é uma prova do amor fraterno, de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de enfrentarmos as situações de forma fraternal, respeitando, amando e buscando sempre superar juntos os obstáculos que vão surgindo, nos ensinando e nos dando o caminho que devemos seguir para nosso próprio bem. O amor fraternal, ele é sublime e puro, com o objetivo supremo do esforço, da compreensão, que vai nos trazer a luz, né? Que vai nos iluminar o caminho por toda a eternidade. Porque nós somos espíritos eternos e temos um caminho muito longo pela frente, né? E nada melhor de que a gente possa superar as etapas aí e chegando, né, numa evolução de que é a prática do amor, é a prática do auxílio ao próximo, de servir a Deus nas suas obras divinas, de uma plenitude de felicidade, né, do amor verdadeiro, e compreendendo mais sobre toda essa complexidade da vida, né, em que hoje ainda não temos, às vezes, condições de compreender. Então precisamos superar, né, essas etapas para que possamos aumentar ainda mais a nossa bagagem, a nossa compreensão e melhor servir ao nosso Pai. Espero que possamos levar essa semana essa mensagem do amor fraternal, onde vamos praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é o amor, que é a união, o respeito. Tanta dificuldade que muitas vezes a gente coloca pelos nossos sentimentos negativos, que temos que buscar esse equilíbrio, fazer com que fiquemos atentos para que quando tivermos uma caída aí de sentimento, a gente possa rapidamente superar, voltar a olhar a vida de forma positiva, otimista, mantendo os pensamentos elevados e sempre trazendo o amor do Cristo em nossos corações, pelo seu exemplo e por todo o amor que Ele tem por nós. Então vamos nos despedindo, desejando que todos tenham muita paz, uma ótima semana, que também a humanidade consiga encontrar esse entendimento para acabar com as guerras, com os conflitos, que as lideranças tenham essa luz na sua mente, no seu coração, para lutar, sim, pelo amor, pela paz, para acabar com a fome, a miséria e deixar com que todos os irmãos possam estar direcionados em união e superar todos os obstáculos, caminhando juntos. E agradeço a todos por esse momento. Que Deus abençoe a todos
e estejamos juntos numa próxima oportunidade. Que assim seja.